Eu não vou questionar o uso de medicação, eu não sou médica, eu sou enfermeira e eu tô aqui falando de um relato meu. Então eu não vou questionar a conduta médica e o uso de medicação. O que eu venho colocar aqui como forma de pensamento para que vocês reflitam sobre o uso disso é a dependência psicológica com relação a essas medicações. A minha tia, ela dizia o seguinte para mim: eu fico feliz quando eu vejo a caixinha do remédio. Porque ela entrava na crise de ansiedade se ela soubesse que tinha acabado. Então ela estava segura, protegida, com uma caixa a mais. A que ela estava usando é a próxima caixa. E se ela soubesse que a próxima caixa não estava lá, já tinha o desespero, o pavor. Porque se me der, o que é que eu vou fazer? Como eu vou controlar isso? Então aqui nesse caso que eu tô contando, tá muito explícito a dependência psicológica daquela determinada medicação. A gente sabe dos efeitos colaterais que isso causa ao longo do tempo. A gente sabe das pessoas que tomam essas medicações erradas, que se automedicam, que aumentam as doses por si só e aí vai causando mais dependência. Então eu faço uma reflexão, eu levanto um questionamento aqui sobre o uso disso, sobre o uso prolongado. É muito importante que todo o tratamento ele seja feito para que esse desmame medicamentoso ele aconteça. Porque nós precisamos voltar para o estado natural do ser. Nós não nascemos assim, nós estamos assim, é diferente. Então eu preciso voltar nesse estado natural do ser. E para isso, eu preciso me livrar das medicações. Existem inúmeras formas de fazer isso. Eu também quero deixar bem claro que é muito importante você fazer uma reflexão de quem é você. Em que momento que começa isso? Qual a idade que você tinha? Quais eram as pessoas que estavam naquele momento? Caso você não se lembre, não se recorde, comece a analisar todas as vezes em que você entra nesse quadro. O que aconteceu nesse dia? Essa sensação ela acontece de manhã? É na hora do almoço? É à tarde? É à noite? É quando chega um familiar? É na hora do serviço? Ou é quando você sai de final de semana, você sai da sua casa? É quando você sai na estrada com o carro? Faça uma reflexão de quando isso está começando. Começa a fazer comparações para você começar a perceber aonde está o gatilho. Começa a perceber quais são os seus sentimentos naquele momento da crise. Feche os olhos, sinta, entenda o que está acontecendo com você, traga esse sentimento sem medo, porque a gente precisa entender o nosso corpo, entender o que está acontecendo para que eu consiga trazer a lucidez, para que eu consiga trazer esse equilíbrio mental, para que eu consiga me centralizar, para agora sim eu respirar e compreender de que eu não vou morrer, de que eu estou sob o meu controle, de que é possível eu me autocurar, eu me autocontrolar. Porque aí sim começa um caminho diferente, começa um caminho de vitória. É importante também você ficar momentos em silêncio, porque a pessoa que tem ansiedade, ela tá no futuro, ela não tá no agora. Ela fica pensando em tudo que vai acontecer lá na frente e pensa de forma negativa. A ansiedade, ela vem por causa do medo. Isso é algo muito importante para vocês saberem. Ela está linkada, unida com o medo. Medo do meu filho morrer, medo de dirigir, medo de não ter dinheiro para pagar o boleto, medo de sair na rua. Ela vem com medo, a ansiedade, mas essa potencialização lá no futuro. Então é importante estar em silêncio. Muitas pessoas trabalham em lugares barulhentos,
com muitas pessoas ao redor. Quando a gente chega na nossa casa, a gente não consegue manter o silêncio. É a TV que tá ligada, é o celular, as mensagens que estão ali que a gente quer ver, porque não teve tempo um dia, é o filho falando, as crianças correndo, tá tocando música. Mas você precisa, dentro da sua casa, encontrar um momento, um local para você ficar em silêncio. Porque a reflexão e o silêncio, eles caminham lado a lado. Eu preciso, no silêncio, refletir para saber aonde eu estou, fazer uma análise do meu dia, fazer uma análise de como eu estou agora, quais são as minhas atividades na minha casa agora, me reconhecer, me conhecer, porque tem gente que não se conhece e tem gente que esqueceu, ela precisa se reconhecer. Mas o silêncio e a reflexão, elas são irmãs, é igual Romeu e Julieta. A gente precisa desse tempo pra gente. É importante também, além disso, ter contato com a natureza. A natureza, ela traz essa sensação de paz, essa sensação de respirar o ar, de estar em liberdade. Se você puder caminhar num lugar onde tem verde, ele te conecta com essa simplicidade, com essa leveza. Para mim, eu acho que a palavra correta é leveza. E aí sim, é um momento de reflexão, de silêncio, porque a síndrome do pânico e a crise de ansiedade nada mais são do que a gente está acelerado. E não é estar acelerado, é como se fôssemos um caminhão na descida sem freio. Calma, a gente pode descer, mas com freio. Só que para isso eu preciso deste tempo. Eu preciso fazer análise do meu verdadeiro eu, do meu valor, da minha dignidade, da minha história de vida, da minha história familiar. Preciso parar de acreditar do que as pessoas falam a meu respeito, do que as pessoas falam sobre a minha conduta. Você precisa trazer para você o seu alto valor, o seu alto respeito, para que você consiga então agora trazer essa essência divina que você é, sem essa distorção da imagem. Porque a gente começa a esquecer quem somos, devido às atividades diárias, devido às pessoas que estão ao nosso redor, e passamos agora a viver no futuro, querendo controlar tudo, querendo cuidar de tudo, e a gente está anulado, a gente se autoanula em função à família, em função ao vizinho, em função ao patrão, em função aos amigos de trabalho. Quando você vê, você tá anulada. Você se desvalorizou. Você deixou de se ver. Deixou de passar um batom, uma maquiagem, de se arrumar. Quando você vê, você já tá no fundo do poço. Porque você esqueceu de você. Conforme eu comentei, nós não nascemos assim. Estar assim é diferente de nascer. E é possível, eu sou prova viva. Eu sou prova viva. Eu não tô dizendo que é outra pessoa, não. Eu tô dizendo que eu sou prova viva de que a autocura é possível. Mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa fazer práticas de saúde, práticas de um bem maior. E aí sim, neste momento, é possível deixar os vícios da medicação, deixar os vícios do controle. Porque a gente começa a depender. Você fica dependente do médico, da medicação, do posto de saúde, dependente da família, dependente do marido, dependente do filho.
Porque você cria uma dependência tão grande, psicológica, de que você não é capaz de tomar banho sozinho. Você precisa de um familiar dentro do banheiro, com a porta aberta, para tomar um simples banho. Então essa dependência psicológica das pessoas em volta, né, da medicação, isso não é saudável. Não é assim que a gente foi feito e nem deveria ser assim. Então, existem alternativas de estratégias para que a gente consiga se autocurar. E aqui eu acabei comentando algumas. Refletir, ficar no silêncio, ter contato com a natureza, já são caminhos para uma conquista de uma vitória, conquista dessa liberdade, dessa nova autonomia. Porque essas pessoas que têm essas crises de ansiedade generalizada, elas não têm mais autonomia, não têm mais vida. É dependente de tudo. E é como se fôssemos prisioneiros de nós mesmos, né? Como se nós não conseguíssemos mais gerir, fazer uma gestão das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso da reflexão, eu preciso estar sozinha, eu preciso caminhar, eu preciso me conectar com a natureza, com o planeta. Eu preciso trazer para mim essa sensação do agora, estar agora, saber quem eu sou, qual o meu sentimento agora, para que eu deixe essa vida de sofrimento de lado, para que eu deixe essa história enterrada. Eu e tantas outras pessoas, nós somos testemunhas de que é possível, de que é fácil, mas precisa que a autonomia, a decisão é minha. Eu sempre falei, sempre disse essa frase: a cura não é coletiva,